Muito bom dia a todos, as minhas saudações, gosto de aqui estar, também regressar a esta minha antiga casa, foi aqui que licenciei e obtive o grau de mestre, embora depois tivesse transferido para outras paragens mais interessantes, que é a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Mas eu gostaria de cumprimentar todos os colegas que aqui estão, as autoridades, o Sr. Engenheiro, Sr. Diretor-Geral, também na sua pessoa cumprimentar o Sr. Sérgio Sato do Sinusmar, que esteve recentemente na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima e agradecer o convite para aqui estar. Também os colegas da mesa, o Sr. Moderador, o Sr. Damas, os colegas, dizer-lhes que realmente é com muito gosto que aqui também os vejo. Já não está aqui o diretor da Faculdade da Universidade de Lisboa, aliás, o meu colega de curso, dois Jorge, portanto, todos felizes, mas também não estando aqui, mas gostaria de deixar aqui um público reconhecimento ao professor Jorge Duarte Pinheiro pelo seu empenho como diretor e como professor, sendo de outra área, não a minha, de direito privado, mas um bom amigo, e recordo com saudade, nesta mesma casa, das muitas orais que fizemos juntos, porque ele é Jorge Alberto, eu sou Jorge Cláudio, portanto ele era normalmente antes de mim, em várias orais de melhoria de nota que fizemos nesta casa, num curso de licenciatura, já nos longínquos anos de 84 e 89. Vejam como o tempo vai passando, sobretudo aqui por mim. Bom, mas eu vou deixar aqui algumas reflexões sobre o assunto sobre o qual me pedem uma intervenção, que é a Polícia Marítima e a Constituição. Mas antes disso, também damos conta da razão da minha ligação a este tema, ou a estes temas, de uma forma mais ampla. Não certamente o facto de ser um marinheiro quase de água doce, com a carta de marinheiro já caducada, ou do estado do mar da ótica do utilizador, certamente isso será um momento importante, mas o mais importante é que, de facto, tenho estado ligado nos últimos anos a vários assuntos da segurança, do direito e da segurança. Já agora faço aqui um pouco de contra-publicidade em relação àquilo que fez o meu colega e amigo Jorge Duarte Pinheiro, porque, de facto, na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa temos tido várias iniciativas nestas áreas, temos um mestrado já com 10 anos, de grande originalidade, um mestrado em Direito e Segurança, e no próximo ano vamos abrir o terceiro ano de um doutoramento em Direito e Segurança. E, precisamente, um dos temas é todos os temas da área da segurança interna, incluindo também aspectos concretos das forças policiais, como é o caso da Polícia Marítima. E, portanto, temos, de facto, esta ligação ao mundo do direito e da segurança. Já vejo aqui alguns antigos alunos do nosso mestrado de Direito e Segurança e, quem sabe, talvez alguns futuros doutorandos neste curso de doutoramento. Mas também, recentemente, temos uma perspectiva que abrimos também sobre as questões do mar. Aliás, também esta casa tem esta tradição. Eu fui aqui aluno numa das minhas disciplinas do mestrado, seguimento em Direito do Mar, tendo aqui o saudoso, já falecido professor Armando Mares Guedes Pai. Lembro de ter feito nesta casa um relatório de mestrado que depois publiquei sobre o direito de passagem defensiva no novo direito internacional do mar, que é uma questão interessante de se colocar, sobretudo não só no mar territorial, mas nos nossos espaços marítimos, por causa das águas articulares, que nós não temos, mas também há um direito de passagem articular que é muito parecido com o direito de passagem princípio, com o direito clássico. Lembro desse tema que eu estudei, mas nós agora na nova direita, a partir de sequer vamos ter também um novo mestrado, precisamente em Direito e Economia do Mar. E, portanto, também estamos atentos a estas novas realidades e justifica-se aqui, realmente, conjugar agora a segurança com o próprio mar. Mas vou fechar já rapidamente esta pequena publicidade da minha instituição, não é bem mal, mas agora seria interessante também dar conta disso, para me colocar exatamente no tema que me der, sobre o qual me quero para falar, que é sobre a Polícia Marítima e a Constituição. Aliás, também agradeço esta oportunidade de ter sido convidado, porque isto para mim também acredito que não foi fácil. Porque estive a estudar, não é um assunto que eu conhecia muito de perto, tenho estado mais ligado a um direito de segurança noutras áreas, mas de facto conhecer o mundo da Polícia Marítima não é uma coisa fácil à primeira vista.
há uma complexidade legislativa apreciável, já foi referido os dois decretos-leis, o 43 e o 44, um deles depois foi alterado recentemente, e depois também um diploma de base do decreto 248 de 95. Portanto, para alguém que não está por dentro, como eu não estou, da Brigada da Polícia Marítima, foi um exercício com alguma complexidade de informar sobre aquilo que realmente se passa e qual o âmbito de atuação da vossa corporação policial. Até porque o sistema de autoridade marítima é um sistema que tem realmente uma elevada complexidade. Posso dizer isso, complexidade e hibridez. Porque nós temos aqui um pouco de tudo. Temos órgãos decisórios, órgãos consultivos, temos órgãos nacionais, órgãos regionais e órgãos locais, temos depois uma pluralidade de entidades que intervêm. Portanto, para alguém que se encontra de fora, não é fácil realmente mergulhar, julgo que essa é a expressão exata, nesta realidade, mas esse é o meu dever e é isto que eu tentarei fazer, focando a análise da Polícia Marítima da perspectiva, essencialmente, daquilo que a Constituição nos pode oferecer nesta matéria. Mas, quem olha para a Polícia Marítima encontra dois tipos de duas vocações complementares. Aliás, o Sr. Alberto há pouco já foi um pouco isso. Há, às vezes, alguma vocação espacial, porque a Polícia Marítima identifica-se pelo espaço onde atua, e esse espaço é um espaço evidentemente marítimo. Embora o espaço marítimo aqui seja necessário definir com rigor, porque os espaços marítimos não são todos iguais. Sobretudo há uma contraposição entre os espaços marítimos que são soberania nacional, águas interiores, estreitos, porventura não temos, e mar territorial. A plataforma continental não é um espaço marítimo, mas é um espaço que está subjacente ao mar, mas também é de soberania, e depois de espaços que não são de soberania, são de jurisdição, e que é a zona contígua e a zona económica exclusiva. Mas aí também há uma intervenção, e isso interessa para o sistema da Autoridade Marítima Nacional. Portanto, reparem que às vezes a questão não é uma questão tão fácil por referir, até porque na possível muitas vezes faz alusão à lei do domínio público hídrico, que não é apenas um espaço marítimo, pode ser um espaço da natureza, pode ser um espaço terrestre contíguo ao espaço marítimo. E, portanto, vejam que muitas vezes a vocação espacial das diferentes entidades que intervêm não está previamente resolvida de uma forma clara. Mas claro que, evidentemente, não há nenhuma dúvida sobre a vocação essencial da Polícia Marítima como um organismo de intervenção no âmbito do sistema de autoridade marítima. A outra vocação já não é espacial, mas é uma vocação funcional, que também faz parte da identidade da Polícia Marítima. E essa vocação é dada, evidentemente, diretamente pelo próprio Decreto-Lei 44 de 2002, quando dá a definição minimamente satisfatória do que é a Polícia Marítima como força policial armada e uniformizada, com competências especializadas em áreas de fiscalização no respeito ao mar, às atividades ligadas ao mar. E matérias e áreas totalmente atribuídas ao SAM e à Autoridade Marítima Nacional, composta por militares da Armada e agentes militarizados. Depois o Estatuto da Polícia Marítima também reforça essa definição através do artigo 2º, aí frisando até as suas competências na preservação e na fiscalização das atividades marítimas e a segurança e os direitos dos cidadãos. Depois o número 2 refere em particular a Polícia Marítima como tendo uma natureza da autoridade de investigação criminal. Portanto, estas são as duas vocações essenciais. Uma vocação do âmbito da sua atuação espacial, marítima, e uma vocação funcional dos seus poderes como verdadeira polícia, que é isso que ela é, a Polícia Marítima. Ora bem, mas agora pergunta-se, e o que é que isto tem a ver com a Constituição? Ou em que medida nós temos de invocar a Constituição com o interesse da Constituição para percebermos melhor e fazer uma análise crítica daquilo que está estabelecido em relação ao Estatuto e ao regime da Polícia Marítima. Claro que não vamos pedir à Constituição que fale na Polícia Marítima, porque a Constituição não fala da Polícia Marítima, nem tinha que falar, como não fala na GNR, não fala na PSP, ou não fala na Polícia Judiciária, ou até nem sequer fala do nome dos serviços de informações. Nem tem que falar, não é essa a sua função. Mas conceda que nós na Constituição encontramos um quadro
de princípios, de regras, de distribuição de poderes, que é essencial também nesta área da polícia marítima, porque ela faz parte do quadro geral daquilo que nós chamamos a Constituição da Segurança, ou a ideia da segurança nacional, aqui como um conceito integrador, que vai muito para além de um conceito de defesa militar da República, vai muito para além de um conceito de segurança interna, ou um conceito de segurança de proteção civil, ou um conceito de segurança de Estado. E, portanto, de facto, nós temos que perguntar à Constituição qual é o fundamento para algumas opções que a própria Polícia Marítima pode ter, ou a sua colocação num contexto mais vasto do sistema de autoridade marítima. Embora essa busca na Constituição seja em grande parte deficitária e até confrangedora, porque se nós olharmos bem a Constituição da Segurança que temos, não há coisa mais assimétrica, porque nós temos muitas normas, talvez até hoje excessivas, sobre a defesa nacional, e em particular com, digamos, a pré-compreensão de que a defesa nacional é a defesa militar da República, porque na verdade isso não está dito assim, mas é o que se percebe. E depois, sobre proteção civil, não temos uma única palavra sobre a autonomia de um sistema de proteção civil, só temos uma palavra sobre a dizer que as Forças Armadas podem ser incumbidas de missões de proteção civil, mas sobre proteção civil, que é hoje mais muito importante, como sabem, não há uma única palavra, digamos, direta e frontal. E depois há umas palavras poucas, mas minimamente razoáveis, sobre o que é a função policial. Não, claro, na parte de respeito à defesa nacional, mas na parte da administração pública, que é o artigo 272, que fala sobre a polícia, não no sentido subjetivo das instituições policiais, mas aquilo que é a atividade da real polícia e quais os seus requisitos e quais as medidas de polícia que podem ser aplicadas. Portanto, esta resposta à partida já está deficitária, porque há uma grande assimetria e temos muitas normas sobre as Forças Armadas e temos pouquíssimas normas sobre a polícia e temos quase nenhuma sobre os outros aspectos da segurança nacional, que temos agora uma norma da Constituição de 97 sobre o sistema de informação da República e pouco mais que nós temos em relação a isso. Mas então quais são as questões que eu queria aqui referir, talvez 5 pontos, que não são necessariamente questões constitucionais, mas são questões em que a Constituição também tem sua palavra. Portanto, são talvez 5 questões que eu também deixaria para debate e vou tentar, vou experimentar se realmente interpretei bem o regime da polícia marítima. A primeira questão tem a ver com algo que funcionou no Decreto-Lei 43/2002, que é o Decreto-Lei que estabelece o sistema da autoridade marítima, e realmente aquilo que me impressiona é de facto a heterogeneidade das missões e das atribuições deste sistema. Se vocês verificarem no artigo 6 do Decreto-Lei 43/2002, nós verificamos um pouco de tudo. Nós verificamos questões que têm a ver com a segurança, questões de defesa militar, questões de preservação do património, questões de preservação de recursos biológicos, claro, evidentemente marinhos. Verificamos questões de direito comercial, questões de registro de navios, questões de segurança dos navios, questões de contratos comerciais, questões de criminalidade, questões de proteção de saúde pública, questões de proteção civil, de salvamento da vida no mar. Portanto, nós aqui encontramos um pouco de tudo. Isto do ponto de vista de uma leitura constitucional, verificamos que, no fundo, isto tem a ver com todas as áreas da segurança e, claro, que extravasem muito a área da segurança, porque há coisas que têm a ver com a segurança. A segurança económica, ou a segurança alimentar, ou a segurança de saúde, ou a segurança económica, ou a segurança comercial. Não sei se tem a ver com a área da segurança nacional, mas dentro da própria área da segurança nacional, a vastidão é total, porque nós encontramos um pouco de tudo, desde questões ligadas à investigação criminal, até crimes, questões ligadas a matérias puramente militares, ou proteção civil, ou outras áreas. Portanto, realmente impressiona-me que num sistema que pretende ser um sistema nós possamos encontrar esta elevada heterogeneidade de atribuições e de missões. Mas realmente aí está e compreendo que esta diversidade se justifique com base num ponto unificador. Qual é o ponto unificador? É o espaço marítim. Então são coisas que acontecem no mar. E portanto, mas o mar não é um espaço onde não acontece nada.
Mas, de facto, o mar, por ser mar, pode determinar a adaptação de certas estruturas que, se fossem terra, teriam outro enquadramento, mas no mar tem uma justificação própria, que é um modo próprio de elas serem analisadas. Depois, uma segunda questão, que tem a ver com esta, que é não já a heterogeneidade das missões, ou dos objetivos, ou dos propósitos do sistema, no qual mais está a ser marítima, mas a pluralidade de instituições, porque se verificar aqui no artigo 7, também do Decreto-Lei 43 de 2002, nós verificamos que quase todas as entidades têm competência no sistema, ou têm intervenção no sistema da autoridade marítima. Eu tenho que dizer que isto não é bem uma pluralidade, isto é uma caldeirada. Talvez o peixe, neste caso específico, seja uma caldeirada de peixe. Porque nós encontramos de tudo. Polícia Judiciária, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Inspeção Geral das Pescas, Instituto da Água, Direção-Geral de Saúde, Polícia Marítima, claro, Autoridade Marítima Nacional. Portanto, toda a gente intervém, toda a gente tem alguma coisa a ver com o sistema de autoridade marítima. Portanto, tenho as maiores reservas de como é que isto na prática possa funcionar bem. Porque o que eu estou aqui a ver é, evidentemente, o quê? Um conflito positivo de competências entre as diferentes entidades. Aliás, isso pode ser até em matéria, por exemplo, de matéria de sistema policial. Agora, a nossa República da Moçambique tem uma unidade de controle costeiro. Tem intervenção também no domínio do mar, do ponto de vista. A Polícia Judiciária também tem. A Polícia Marítima também tem. Portanto, o que isto dá, ou o que isto vai dar, os senhores profissionais sabem isso melhor do que eu, é certamente aqui não será um condomínio, mas será um conflito permanente de competências que têm de ser em cada momento bem delimitadas para indicar que se for o risco que as coisas não correm bem. Sabemos que muitas vezes a cooperação na prática se traduz num conflito. Aquilo que é uma cooperação entre instituições, sobretudo na natureza policial, muitas vezes redunda numa prática de natureza conflitual em que cada uma quer afirmar a sua originalidade ou a sua primazia ou a descoberta de algum crime e, portanto, muitas vezes isso levanta algumas questões. Portanto, esta é uma outra ideia, a ideia de que esta pluralidade de entidades policiais que intervêm no sistema e no espaço marítimo, na prática pode ter uma eficácia reduzida por determinar conflitos acentuados entre as diferentes entidades que estão aí. Uma terceira ideia, que eu também gostaria aqui de referir, diz respeito, e agora já um pouco ao encontro também da questão que o Sr. Vice-Almirante colocou, é a questão da hibridez ou da natureza da Polícia Marítima no contexto do sistema da autoridade marítima. E aqui é evidente que nós temos um pressuposto muito importante, que é esse pressuposto que está na Constituição. É o pressuposto que a função militar não é igual à função policial. Aliás, a Constituição separa as duas. A função militar está nos artigos, a função policial está nos artigos. A função militar tem que ver com um conjunto de estruturas que podem ser da natureza militar, portanto, com equipamentos e poderes da natureza militar para defender o país de ameaças externas, o tal inimigo externo. Mas a função policial não é isso. A função policial está no artigo 272, que tem que ver com um conjunto de medidas que não são medidas militares, são medidas policiais, precisamente as medidas policiais, ou medidas de polícia, ou até medidas especiais de polícia, que visam proteger o cidadão contra outros cidadãos, não contra os inimigos, porque os polícias, a atividade policial não lida com inimigos, lida com cidadãos. Claro, às vezes maus cidadãos lapsos, cidadãos que alguns querem transformar em inimigo através de um senhor alemão, um professor de direito penal, que a certa altura inventou o direito penal do inimigo, precisamente para combater, apesar da criminalidade, mas foi uma teoria que não pegou, felizmente. Mas, na verdade, a atividade policial tem uma natureza diferente, que é uma natureza de segurança interna da natureza militar. E, portanto, nós, ao olharmos à Polícia Marítima e à sua estruturação, em vários aspectos, percebemos que há uma hibridez, há uma mistura entre a natureza militar e a natureza policial. Embora a sua função seja uma função, claro, policial em dois aspectos. Por um lado, a Polícia Marítima é uma polícia administrativa especializada nas infrações e na ordem pública, digamos, do mar, mas é uma polícia administrativa, digamos, especial, podemos dizer assim, não é uma polícia administrativa de ordem pública geral. E, por outro lado, é uma polícia de investigação criminal.
Portanto, tem a ver não com uma polícia administrativa, mas uma polícia que está associada à prática de crimes e, portanto, pode ser uma autoridade de natureza de investigação criminal. Portanto, isto fazendo um paralelo entre os dois tipos de conceito de material de polícia, como polícia administrativa ou polícia de investigação criminal, polícia digamos, judiciária, nesse sentido amplo, não no sentido nominal da própria palavra. Mas, ao olhar, ou pelo menos eu ao olhar para a realidade legislativa, verificamos várias coisas, verificamos várias inerências, portanto, entidades militares que também exercem funções policiais. Eu não estou a dizer que haja propriamente uma confusão, mas a verdade é que dentro do mesmo sistema, na mesma instituição, há estatutos diferentes de pessoas que tomam decisões que se refletem sobre pessoas que têm estatutos diferentes. E, portanto, temos militares a tomar decisões em matérias como militares, não como polícia, mas como militares a tomar decisões em matérias que são da função policial. Não pode haver militares em funções policiais. Claro que pode, a GNR não faz isso. E qual é o problema? Mas não é problema, isso não é inconstitucional, a GNR não é inconstitucional. O que é inconstitucional é serem militares submetidos à hierarquia militar e ao regime militar e exercerem funções que tocam com tarefas que são na natureza policial. Isso é que é inconstitucional. Isso é misturar a função militar com a função policial. Não é o facto da pessoa, por ser militar, não poder ser uma função policial, pode ser. Mas não está lá, nessa condição, não está inserida numa estrutura, numa doutrina, num regime que é a natureza militar e a natureza policial, porque as doutrinas são diferentes, os objetivos são diferentes, os poderes também são diferentes. E até há várias questões aqui que se têm colocado. O Sr. Almirante falou na questão também da tutela. É verdade que hoje há uma tendência para nós concentrarmos a tutela das polícias no Ministério da Administração Interna, porque significa o Ministério da Segurança Interna. Embora isso, infelizmente, não seja sempre verdade, porque há autoridades policiais que estão noutros ministérios, no caso da ASAI, por exemplo, no Ministério da Economia, ou a Polícia Judiciária no Ministério da Justiça, embora aí a razão seja compreensível, porque a Polícia Judiciária também é uma polícia administrativa especial, mas é sobretudo uma polícia de investigação criminal, e portanto está associada aos processos criminais, que em princípio estão melhor no Ministério da Justiça do que no Ministério da Administração Interna, embora haja pessoas que defendam a concentração de todas as tutelas de todas as polícias no Ministério da Administração Interna. Tenho as minhas dúvidas sobre isso, não tenho uma opinião acabada, mas tenho as minhas dúvidas sobre essa total concentração. E, portanto, eu acho que essa é a questão aqui, de fundo, é fazer essa separação entre as várias estruturas, e, portanto, a dimensão militar e a dimensão policial. E o problema é que é verdade que a Polícia Militar tem competências que estão mais ou menos definidas, mas o problema é que está dentro de um sistema que é um sistema que é dominado pelas autoridades militares. E isso, quando ver o próprio decreto-lei, até os capitães de bordo, etc., têm lá muitas competências que eu acho que não são só competências militares. Muitas delas são competências policiais, mas não têm esse nome. E, portanto, como exercem essas funções como militares, nem deveriam exercer essas mesmas competências específicas nessa parte que poderia estar referida a uma autoridade de natureza policial. Portanto, conclusão. Acho que devemos olhar para o sistema para ter a preocupação de separar aquilo que é da função militar e aquilo que é da função policial. Claro que podem dizer, então, mas nós hoje em crise não devemos fazer uma economia de esforços e não devemos ocupar os militares com outras coisas para sermos todos mais úteis ao país. Com certeza, até podemos fundir todas as forças policiais e militares numa só. Se é assim, isso é mais barato. É mais barato, com todas elas, não é mais barato. Mas isso é um raciocínio simplificador. É um raciocínio de café. Porque há princípios, há objetivos e há tradições e há direitos das pessoas. E, portanto, só nos Estados autoritários é que as Forças Armadas fazem policiamento e têm funções de segurança interna. A única coisa que as Forças Armadas podem fazer na segurança interna é quando há situações de estado de exceção, está previsto na Constituição. Ou, pontualmente, certos aspectos, como a própria Constituição não profere, diz há pouco a Constituição Civil, ou outro tipo de coisas. Agora fala-se muito, é a notícia do dia ou de ontem, que os militares de serviço vão fazer a segurança nas escolas. Tenho as maiores dúvidas que isso seja possível. Isso não é uma função militar, fazer segurança policial nas escolas dos militares.
não me parece que eles tenham formação. Eles viram os inimigos. Portanto, vamos ter a relação do cidadão, do militar, não é com o cidadão normal adulto, mas ainda ficou com as crianças. Portanto, vão ser as crianças de inimigos que os militares vão ter, que lhes vão fazer o conhecimento das escolas. Sinceramente, acho que essa ideia é uma ideia estapafúrdia. Mas pronto, mas é uma ideia que espero que não tenha a vingar. Pode ser que a nossa opinião pública determine rapidamente o seu abandono. Quarta questão, estou quase a acabar sobre o moderador, que não está a moderar para isso nenhum. Quarta questão, e é penúltima, já terminar, que é uma questão mais complexa, que é a condição dos agentes da Polícia Militar como agentes militarizados, que é uma questão curiosa. Aliás, a Constituição fala disto no artigo 270, que é um artigo, aliás, muito importante, que estabelece a restrição aos direitos dos militares, dos militarizados e dos membros das Forças de Segurança. São categorias de funcionários que podem ser objeto de especiais restrições aos seus direitos fundamentais, mas há tal regra que a lei do acordo que fizer tem que ser aprovada por 2 terços. E este artigo foi objeto de uma grande polémica de 2001, altura em que se decidiu o problema do sindicalismo da polícia. Lembram-se disso? A PSP tornou-se uma polícia civil, admite sindicatos nas forças de serviço de segurança, mas sindicatos sem possibilidade de votar em greve, mas não há sindicatos, apenas associações socioprofissionais, nas forças militares e militarizadas. E, portanto, aqui a questão que se coloca é que os agentes da polícia marítima, que sejam, neste caso, agentes militarizados, portanto, são civis de raiz, julgo eu, têm um estatuto de agente militarizado. Mas o problema é que isto para eles é muito penalizador, porque não são agentes civis das forças de segurança, são agentes militarizados. Porquê? Porque pelo artigo 270 da Constituição não podem ter sindicatos, podem ter apenas associações socioprofissionais, mas não podem ter sindicatos. Claro que os outros têm sindicatos não têm direito à greve. Também ter sindicatos sem direito à greve não sei se é uma coisa muito útil, mas pelo menos já é alguma coisa. Mas, portanto, aqui a condição de militarizado implica realmente uma especial restrição, que na prática do ponto de vista de não ter a associação sindical, é exatamente igual a ser agente militar, a ser militar. Ora, portanto, aqui a questão que se coloca é saber exatamente em que consiste esse estatuto de agente militarizado, porque se nós formos ver, também estive a ver esse trabalho, o regulamento disciplinar dos polícias, do corpo da Polícia Marítima, dos agentes da Polícia Marítima, ele é em grande medida semelhante ao da PSP. Portanto, uma força de serviço de segurança civil, não militar. Acho que o Sr. Almirante são militares militarizados porque tem uma chefia militar, ou porque estão integrados numa estrutura que é semi-militar ou quase militar. É realmente uma questão que não é definida. É verdade que a Constituição tem esse conceito. Mas esse conceito tem que ser sobretudo trabalhado com base naquilo que é a realidade do estatuto da Polícia Militar. E chegar a uma conclusão que o agente militarizado não pode ser nem militar, nem civil. Tem que ser um terço género. Mas na prática, pelo que eu percebo, ter uma nariz civil, para aquilo que não interessa é civil, para aquilo que interessa é militar. Ao contrário, não sei. E portanto é preciso que neste ponto haja realmente uma clarificação legislativa sobre o que é verdadeiramente a condição de agente militarizado. Quinta e última questão, que é talvez a mais que preocupa de todas, e talvez pouco referida, é que se a Polícia Marítima é uma força policial, uma força de serviço de segurança, portanto, no âmbito da segurança interna, aliás, a Lei de Segurança Interna faz referência ao sistema da autoridade marítima, portanto, a Polícia Marítima está no âmbito desse sistema como força de serviço de segurança, há exigências constitucionais muito importantes. E uma delas é que o regime das forças de segurança, que a Polícia Marítima é uma força de segurança interna, o regime só pode ser definido pela Assembleia da República no âmbito do princípio da reserva da lei. Não pode haver cargos baixos, nem circulares, militares ou qualquer outra natureza, que definam as competências, as atribuições, as missões, os objetivos, os propósitos de uma força de segurança, porque isso só pode estar definido com base no princípio da reserva da lei. Artigo muito importante da Constituição, que é o artigo 164, a linha U, isso só pode ser definido com reserva total de lei pela Assembleia da República. E, portanto, tem que ser a lei explicar, preto no branco, o que é que faz a Polícia Marítima, quais as suas atribuições, competências, poderes, limites
etc. E, portanto, isso nunca pode ser remetido para os confins do Ministério da Defesa Nacional ou de outras estruturas que por lá existam, porque isso tem de aparecer à luz do dia com uma legitimidade parlamentar dada por um órgão de soberania chamado Assembleia da República. E até porque o próprio artigo 272 da Constituição, que diz respeito à polícia, diz que as medidas de polícia têm que estar previstas na lei. Ora bem, não é em despachos administrativos, é na lei. E porquê? Porque são medidas de restrição da liberdade individual. Não são medidas quaisquer. São medidas muito importantes de restrição da liberdade individual. E, portanto, existe, para que essas medidas sejam válidas, como diz o Constitucional, uma credencial constitucional, neste caso, por um princípio que, a meu ver, interpreto como sendo a reserva total do leito parlamentar. Vou terminar, sou moderador. Portanto, como vem aqui uma série de dúvidas que eu deixo, e agradeço a oportunidade para ter estudado alguma coisa, vou continuar a estudar, darem sempre por este tema também, agradeço essa ocasião. Claro que há muitas outras questões que nós podemos aqui colocar, uma delas é a questão da guarda costeira, já se tem falado muito sobre isso. Eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas sobre esse assunto, porque nós falamos da guarda costeira, pensando sobretudo nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é um país com 300 ou 400 milhões de habitantes e tem duas costas gigantescas, uma no Pacífico e outra no Atlântico. Nós temos condições de ter uma guarda costeira que pudesse conglomerar uma série de competências. Tenho as minhas dúvidas sobre isso. E os tempos também são tempos de crise, são tempos de racionalização, são tempos de limitações de meios. Porventura, o caminho para ser um caminho reformista, não tão macroscópico, mas talvez mais microscópico, que é de reacertar, de evitar duplicações, de reacertar algumas competências, mas partir um pouco do sistema que está, reduzir, porventura, o número de entidades que intervenham no espaço daí. Penso que quem olha para estas leis fica assustado, porque isto gera uma enorme confusão, um conjunto de conflitos do dia a dia, e talvez a reforma possa começar por ser uma micro-reforma para depois poder se tornar de uma forma mais eficaz. Mas deixa esta minha observação. Muito obrigado pelo vosso cuidado e parabéns por isso.